Oi, gente, tudo bom? Bruna Binotto aqui. Mais uma sexta-feira, como vocês estão? Eu quero falar hoje sobre uma coisa que me faz lembrar a inocência, aproveitando aí o Dia das Crianças que passou agora. E por vezes, quando eu era criança, eu ouvia muitas pessoas dizendo que a fé movia montanhas, que a fé move montanhas, né? Na Bíblia está escrito isso. Ao mesmo tempo que eu sei que uma criança ela é muito ingênua e que ela pode levar isso ao pé da letra. Eu me encanto muito por essa simplicidade, por essa ingenuidade da criança. Eu tenho muita vergonha dessa história, tenho muita vergonha de contar essas coisas, porque é muita bobeira, mas eu preciso compartilhar com vocês. Eu fico rindo sozinha quando eu lembro dessa história, quando eu lembro dessas coisas. Minha mãe passa mal de rir também, porque ela não acredita que eu cheguei a esse ponto, né? Quando era pequena, eu pedia muito a Deus um presente. E esse presente era uma bicicleta. Então, todos os dias eu orava de madrugada pedindo essa bicicleta, pedindo um presente a Deus. E eu acreditava que após eu orar, no outro dia de manhã, aquela bicicleta estaria lá no meu corredor. E... Porque pensa comigo, eu imaginava assim... A Bíblia diz que tudo que a gente pedir, se a gente não duvidar no nosso coração, a gente vai receber. Então eu acreditava piamente que aquela bicicleta iria aparecer lá no outro dia de manhã. Eu não sabia como, eu não sabia. E não era só isso, não parou aí. Eu ia correndo, eu acordava e ia disfarçando assim pelo corredor para ninguém perceber que eu tava indo lá. E quando eu olhava pro corredor, não tinha bicicleta. Eu sabia que eu não duvidava, eu sabia que eu tinha fé o suficiente. Eu acreditava naquilo de todo o meu coração, mas aquilo não acontecia. Então todas as manhãs eu me sentia muito frustrada. Eu comecei a me culpar por isso. Apesar de se sentir frustrada todas as manhãs, eu nunca culpei a Deus. Eu me culpava achando que existia alguma dúvida dentro de mim. Existia pouca fé. E por isso aquelas coisas que eu desejava, aquelas coisas que eu pedia, que eu acreditava, elas não aconteciam. Em Marcos 11, 23, diz assim, ó. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Eu pensei na mesma hora que aquilo seria algo muito complexo de acontecer. Mas eu comecei a procurar esses versículos, comecei a procurar coisas que falavam sobre fé. E quem me conhece sabe que eu amo de coração olhos claros. Eu amo olhos claros, não tem explicação. Então, desde criança, acho que eu nasci gostando de olhos claros. Aí Deus me deu uns olhos claros durante 6 meses de vida e depois de 6 meses ele tirou. Porque eu gosto tanto que ele falou assim, não, você não vai ter. Aí eu falei, não, então eu vou orar por outra coisa. E eu começava a orar todos os dias à noite, impondo as mãos sobre os meus olhos e pedindo a Deus para que eu tivesse olhos claros. Que eu dormisse e quando eu acordasse com olhos claros. E são histórias que eu tenho muita vergonha. Eu não era para eu estar aqui contando isso. Mas eu preciso compartilhar com vocês um pouco dessa inocência que a criança tem. E eu falava para Deus, Senhor, não precisa ser azul, não precisa ser verde, não precisa ser mel. Pode ser cinza, clarinho, mas tem que ser claro. Simplesmente a noite passava e eu acordava e voltava a ter a mesma frustração, porque meus olhos não acordavam claros. Em Marcos 17:20 também fala sobre a fé ser do tamanho de um grão de mostarda. Eu vou ler para vocês. E Jesus lhes disse, por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar e há de passar, e nada vos será impossível. Quando Jesus estava falando aos seus discípulos, ele estava no Monte das Oliveiras. E o assunto principal era a fé. E os discípulos ficavam acompanhando, andando com Jesus, vendo todas as obras, todas aquelas coisas grandiosas que Jesus realizava. E eles queriam fazer o mesmo. E Jesus estava tentando dar instruções para eles. E com o tempo eu fui crescendo, eu fui percebendo que o monte e o lançar no mar eram apenas simbolismo, eram apenas metáforas e não era algo que eu poderia levar ao pé da letra. Jesus estava falando de algo muito grandioso. Era tão grande, tão grande, tão grande que é capaz de impedir a nossa fé. Então nós podemos ver as montanhas como barreiras, como algum problema, como alguma situação muito grande, metaforicamente falando. Não sei nem se existe o metaforicamente. Então, ainda que pareça impossível,
Ainda que aos nossos olhos a gente não consiga ver que existe possibilidade daquilo acontecer, se tivermos fé, como um grão de mostarda, a gente vai ver sim o sobrenatural acontecer todos os dias na nossa vida. Os discípulos muitas das vezes eles eram incrédulos, eles tinham uma falta de fé muito grande. Eles eram impedidos dessa forma de realizar aquilo que Jesus fazia, aquilo que Jesus realizava. A minha história só foi simplesmente para demonstrar para você a inocência que a gente tem quando criança, que muitas das vezes essa essência, essa inocência, essa ingenuidade, ela é perdida. Eu não entendia que existiam metáforas, eu não sabia o que era o simbolismo. Então tudo aquilo que estava escrito, eu queria que acontecesse daquela forma que estava escrito. E o mais interessante é que todos os dias eu lutava para ter uma fé que me fizesse seguir em frente. Uma fé que me fizesse prosseguir e atingir aquele resultado. Que me fizesse ver o sobrenatural de Deus. Depois eu cresci e eu entendi aquela linguagem. Então, da mesma forma que no passado eu lutava para que aquela minha fé fosse aumentada todos os dias, eu exerço a minha fé todos os dias hoje, entendendo que aquilo era uma figura de linguagem. Posso dizer para vocês com toda a convicção que eu tenho visto todos os dias o sobrenatural de Deus acontecendo na minha vida. Eu tenho visto coisas que eu não imaginava estar acontecendo, eu tenho sentido coisas que eu não imaginava estar sentindo. Eu tenho superado coisas que eu nunca imaginei suportar por conta da fé de que Jesus, de que o Espírito Santo tem cuidado de mim e tem me consolado, tem me confortado e que as coisas irão melhorar. Que as coisas vão ser restauradas. Mas eu preciso que você me diga uma coisa. O que tem atrapalhado a sua fé? O que tem te atrapalhado de acreditar? Será que você não consegue acreditar que Jesus é o Filho de Deus? Será que você não consegue acreditar que Deus deu o seu único filho para morrer por mim e por você? Será que a realidade que você está vivendo hoje, uma vida de pecado, uma vida devassa, te faz não acreditar que você é capaz sim de gerar frutos? Será que você não consegue acreditar que você pode ser perdoado por tudo aquilo que você tem feito? Será que a forma que você tem se enxergado está diferente da forma que Deus te enxerga? Sendo assim, eu espero que você derrube toda e qualquer montanha, toda e qualquer barreira, tudo aquilo que possa estar atrapalhando você de acreditar, tudo aquilo que possa estar impedindo a sua fé de aumentar, impedindo você de prosseguir. Que você remova toda e qualquer situação que esteja atrapalhando a sua fé. Não permita que a sua incredulidade não faça prosseguir, não faça avançar. E eu tenho certeza que você vai começar a contemplar, você vai começar a vivenciar tudo aquilo que o Senhor tem para você. Tudo aquilo que de sobrenatural que Ele tem para sua vida. Sabe, o sobrenatural não é só você ver uma pessoa sendo curada de uma doença que para os homens são impossíveis de serem saradas. O sobrenatural também é você vivendo todos os dias, é o Senhor restaurando o seu emocional. O sobrenatural também é você conseguindo matar a sua carne todos os dias e viver em espírito, fazendo as coisas que agradam a Deus. O sobrenatural também é você pecar sim, porque nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos os pecados destituídos foram da glória de Deus. Mas viver no pecado é algo totalmente diferente de você pecar. Então, é sobrenatural também você não pecar, você não viver no pecado, você ser inconformado com o pecado. Então você precisa acreditar, você precisa ter fé e coisas sobrenaturais vão acontecer na sua vida, eu tenho certeza. Muito obrigada, gente, por estar assistindo mais um vídeo. Compartilha com um amigo, se inscreve no canal e até a próxima!